Muito bem, esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouco mais amplo para a gente falar sobre o meu itinerário intelectual. Veja que através desse meu itinerário vocês podem ter uma certa inspiração, porque afinal de contas eu não sou ninguém especial, porém eu tenho uma certa história um tanto quanto extraordinária que aconteceu na minha vida e que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Para começar, eu gostaria de falar para vocês, né, sobre o meu histórico escolar, né? Sempre foi algo extremamente pedante. Ao contrário do que vocês devem pensar, né? A primeiro momento você olha um vídeo desse, um cara com a biblioteca dessas aqui atrás, e fala assim, rapaz, o cara realmente é cabeça, né? É cabeçudo, estuda. Muito pelo contrário, né? Na escola eu sempre fiquei de recuperação. Sempre, sempre, sempre. A recuperação era algo, inclusive, até cotidiano no meu dia a dia. Por quê? Bom, eu não tinha interesse em nenhuma matéria, né? Você vai dizer assim, nem história, nem filosofia, nem matemática, química, nenhuma delas. Nenhuma. Eu ficava em recuperação até em educação física, se vocês querem saber. E no oitavo ano, que é a antiga sétima série, na época em que eu estudava, eu repeti, inclusive, né, em educação física. Das 4 matérias, estava inclusa lá na educação física. Por quê? Porque não tinha o mínimo interesse, né? O mínimo interesse. Nesse sentido, o John Taylor Gatto, né, no livro Emburrecimento Programado, ele foi certeiro ali em dizer que a gente não tem como ensinar quem não quer aprender. A gente só consegue aprender no lugar de aluno quando há algum certo interesse. Fora isso, só vai surgir puro e simples macaqueação, né? Papagaiagem. Ela só vai repetir gestos e palavras para tentar passar numa prova. Por isso que o John Taylor Gatto, esse professor de longuíssima data, né, que leciona há bastante tempo, tem uns 30 anos, né, só como professor lá dos Estados Unidos, ele fala que isso é um suicídio intelectual. Forçar as crianças a botarem, né, essa, esse odor para fora de estudos, essa forçação de barra no ler um livro didático, né? Então, o meu itinerário intelectual parte do princípio daí, né? Eu nunca tive interesse em nada intelectual. Nada mesmo. Em 2016, eu terminei o ensino médio, finalmente. E em 2017, um ano depois, eu conheci um livro que acabou parando na minha mão. Se chama O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Idiota, do professor Olavo de Carvalho. Esse livro eu li de cabo a rabo em 2017, né, e vi ali que tinha muita coisa a se explorar. É por causa de mim. Hoje eu só sou o que sou, e tenho todas essas referências que tenho por causa do professor Olavo, que me resgatou, né, da lama. Eu estava simplesmente sendo um homem massa, não estava nem aí. Eu sabia, isso era o mais triste, eu sabia que eu estava numa posição de escravo e que tinha influências ao meu redor, só que eu não ligava, como a maioria dos brasileiros. O brasileiro, ele se incomoda em não ser senhor. Esse é o único incômodo dele, porque ele não importa também ser escravo. Ele não importa. Então, vejam, isso é uma enfermidade já antiga e já está documentada nas literaturas, né, do século XIX no Brasil, né? O brasileiro não se importa em ser escravo. Ele, inclusive, sabe que é escravo, que está sendo dominado por algumas influências da mídia, do jornal, das novelas, e não está nem aí para isso, né? Esse era o Klaus da Fundação Virtus de antigamente. Com 18 anos, 18, 19, acabou tendo em mãos este livro, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Grande parte desse meu itinerário se dá pela minha mãezinha, que sempre incentivou eu na leitura, de modos mais aleatórios possíveis que vocês podem imaginar.
né? Se eu tivesse algum interesse em qualquer livrinha, ia lá, incentivava e comprava, mesmo a sua condição financeira, né? Porque a minha condição financeira de família sempre foi algo extremamente calamitoso, algo extremamente, diga-se de passagem, um pouco miserável, né? Veja que esse tipo de esforço respaldou no homem que eu sou hoje. Duas pessoas, se eu fosse agradecer, eu daria os créditos à minha mãe e o professor Olavo, né? Depois desse tempo, depois de ter conhecido o livro do professor Olavo, eu comecei a ter interesse genuíno pelos estudos. De modo que, né, os estudos não passou a ser aquele negócio meramente acadêmico e abstrato que todos nós estamos acostumados hoje, né? Hoje se lê para decorar e pôr numa prova. Nunca é para ler e compreender a realidade. Isso nem se passava na minha cabeça. Digo, ler e compreender a realidade. Jamais. Jamais, jamais mesmo. Era sempre uma coisa assim muito mecanicista. Se lê para passar numa prova. Se lê para passar num concurso. Se lê para uma finalidade muito material. Quantos de vocês aí que estão me assistindo já não tiveram essa mentalidade e ainda perduram nessa mentalidade? Faça essa pergunta aí. Eu aposto que muitos de vocês. Em 2018, eu me interessei muito por política. Clássico, né? Depois de um certo tempo nos estudos, um momento ou outro, vocês vão se interessar muito, muito por política, porque vocês veem ali que tem um motor que o jovem gosta muito, que é de poder. O jovem quer atenção, o jovem quer poder, porque ele sabe que não tem domínio de si mesmo, porque ele sabe que não tem atenção de ninguém. Ninguém vai dar bola pra ele. Entendeu? Por isso que ele deseja essas duas coisas. Então vamos lá. Nesse período, eu me esbaldei em política e conheci o liberalismo, né? A posição ideológica é essa que eu estava adotando desde então. Eu nunca fui anarcocapitalista, nunca fui também um libertário, mas eu flertava ali com as ideias liberais de Milton Friedman, do John Locke, de Hobbes, né? Thomas Hobbes. As minhas leituras eram essas, né? Era sempre essas pataquadas de, muitas vezes, filodoxos modernos, de um bando de bestalhão que fala de elite para elite. O que eu li antigamente era, então, sempre a tríade, Nietzsche, Freud, né? Só faltava ser Marx, né? Mas eu não dava bola para esse cara porque eu sabia que aquilo dali era tudo utópico e maloqueira, né? Mas era Nietzsche, Freud e, às vezes, um Sartre, um Foucault, um Schopenhauer. Né? Schopenhauer até hoje vale a pena a gente ler, né? Mas começar lendo ele, começar lendo todos esses filósofos aí, que eu prefiro até chamar de filodoxos, é um suicídio intelectual. Porque primeiro eles falam de elite para elite. Segundo que, se você parar para perceber, esses autores merecem uma certa bagagem. Uma bagagem intelectual que você, obviamente, não tem porque é jovem, ora bolas. Por definição, o jovem, não é mesmo? Ele é inexperiente. Então, como é que você vai pegar uma coisa lá no degrau 20º, você já quer chegar no degrau 20º se você não passou nem no primeiro, segundo degrau da escadinha, sabe? O primeiro degrau e o segundo degrau da escadinha, obviamente, os clássicos da literatura, os clássicos da filosofia, os clássicos da antiguidade, que é Platão, o bom e velho Platão, Aristóteles, né? Tem até um autor que diz assim, né, que depois de Platão e Aristóteles, tudo ou mais não passa de nota de rodapé. Eu dou certo tipo de mérito para essa frase, porque é bem verdadeira. Né? É bem verdadeira. Então, em 2018, eu me afundei no liberalismo.
Resultado disso é uma infecção grave psicologicamente, né? Os princípios, as ideias já se passavam meramente de uma questão de metonímia na minha cabeça. O sentido das palavras eram meramente utilitárias. Se usava uma palavra porque eu definia desta maneira. Daí onde a gente se encontra até hoje, esse princípio tosco de que o brasileiro sempre enfatiza, bota no pedestal a sua opinião como se fosse uma questão de verdade. A gente tem que ter esse tipo de maturidade de saber destilar entre opinião e verdade, fato e palpite. Mas não, hoje se você falar qualquer coisa assim, não, a grama é verde. Não, mas na minha opinião a grama é azul, você tem que respeitar a minha opinião. Ora, no mesmo sentido, veja se não faz sentido isso que eu vou falar agora pra você, que fala um treco desse, né? No mesmo sentido que você quer exigir respeito do que você está falando, eu vou exigir também o direito de não ouvir essa patota que você está falando, né? Essa coisa extremamente de energúmeno que você está falando, né? Que a grama é azul. Isso não faz sentido nenhum, tá errado e pronto, né? Se é a sua opinião ou não, fica com a sua opinião no seu mundo esquizofrênico, né? Fazer o quê? Você não quer saber a verdade, você quer criar expectativas sobre o mundo como se você fosse alguém importante. Mesmo se você fosse, sei lá, um Einstein da vida, qual é a utilidade, qual é o mérito de você falar que a grama é azul? Nenhuma. Continua sendo verde, independente do seu critério. Compreende? Então, desde muito cedo eu já percebia que nesse meio liberal tinha muita coisa errada, mas que por mais que eu estivesse lá dentro, né, nessas ideologias, né, que degeneram a nossa psique, eu ainda tinha uma posição tipo assim, não, discordo desses liberais, né? Eu estava meio que criando um mundo paralelo, né? Que é sempre assim na ideologia, né? É um mundo paralelo do qual você vai criar, né? E que você é de todo soberano, que vai ser o juiz ali e falar, não, concordo, discordo com essa ideia. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Estou falando grego? É ou não é assim? Né? Em algum momento ou outro vocês vão passar por isso. É preciso passar por isso se você já passou da quarta camada, da quarta das 12, da camada da personalidade humana e seus sofrimentos. Tá? Existem 12 camadas da personalidade humana e a maioria dos brasileiros estão na quarta. Não saíram da quarta mesmo com 70 anos de idade. A quarta camada é a camada afetiva, é a camada do ego, é a camada do eu. Né? Por isso que eles estão ali estagnados com 70 anos com negócio de opinião, né? Do que o juízo deles sobre alguma coisa, sobre as armas, sobre o mundo, sobre o governo. Essas pessoas ainda estão centradas no seu umbigo, sem compreender o óbvio, que ninguém liga, que ninguém liga para o que eles vão falar, né? E se ligam momentaneamente, né, prestar atenção no que elas estão falando. Logo mais vão esquecer. Né? Então veja o seguinte, esse tipo de atitude é muito comum e merece o nosso esforço para corrigir. Quando você chega na quinta camada, que é a camada da pergunta, da dúvida, você finalmente saiu da quarta, né, e foi para a quinta, você se encontra num mundo muito curioso, a qual eu peguei no meu processo de conversão, que é de você, um atrás do outro, pegar e ficar se questionando. Peraí, se Deus existe, por que existe a maldade no mundo? Será que Deus existe mesmo? Porque se existe eu tô ferrado, né? Eu tô levando uma vida muito ruim. Tô levando uma vida muito pecaminosa. São essas questões, esses dramas humanos que vão brotando no nosso dia a dia e que são extremamente saudáveis. Eu gostaria de contar mais para vocês sobre esse meu itinerário intelectual até o momento de hoje, né? Eu parei aqui em 2018, né, para chegar em 2021, na qual estou fazendo esse vídeo agora. Se vocês quiserem que eu dê uma continuidade, comente aqui, logo abaixo, deixe o seu like, que dependendo do feedback, eu continuarei numa parte 2, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço a todos.